Nas últimas 2 décadas, países que tentaram vender petróleo fora do dólar acabaram envolvidos em guerras, sanções ou colapsos internos. Em 2000, Saddam Hussein decide vender o petróleo em euros. Em 20 de março de 2013, os Estados Unidos invadem o Iraque e derrubam seu regime. Entre 2009 e 2010, Muammar Gaddafi propõe uma moeda africana baseada em ouro para o petróleo. Em 2011, a Líbia entra em guerra civil e Gaddafi é morto após intervenção da OTAN. Na Venezuela, a partir de 2017, Nicolás Maduro tenta contornar o dólar. Os Estados Unidos respondem com sanções pesadas que isolam o país do sistema financeiro global. E o caso mais recente, o Irã. Desde 2018, após a saída dos Estados Unidos do acordo nuclear, sofre sanções mais duras e passa a vender petróleo em outras moedas, fora do sistema dominado pelo dólar. Isso não é uma conspiração da internet, é um padrão histórico que está estampado no seu rosto, mas que você não consegue enxergar porque a mídia não deixa. Segundo algumas das principais análises geopolíticas, o verdadeiro motivo desses conflitos não seria apenas ideologia, terrorismo ou armas nucleares, mas sim o controle da moeda que sustenta o sistema econômico global. E se esse sistema quebrar, não é geopolítica que muda, é o combustível no posto, o alimento no supermercado e o seu poder de compra sendo esmagado. Então fica até o final e presta bastante atenção porque hoje o assunto é sério. E aí meus amigos, eu me chamo Arthur e para entender o que está acontecendo agora, precisamos voltar em 1944. Este é o ano da Conferência de Bretton Woods, quando os Estados Unidos saem da Segunda Guerra Mundial com a maior potência econômica do planeta, controlando mais de 70% das reservas de ouro do mundo. Nesse acordo, o dólar se torna no centro do sistema financeiro global. Ele passa a ser lastreado em ouro e todas as outras moedas passam a ser lastreadas no dólar. Durante quase 3 décadas esse sistema funcionou, até que em 1971 tudo muda. Os Estados Unidos começaram a imprimir mais dinheiro do que tinham ouro para sustentar. O sistema entra em colapso e o presidente Nixon toma uma decisão histórica: acaba com o padrão ouro. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. E esse momento ficou conhecido como Nixon Shock. A partir dali, o dólar deixa de ser lastro físico e passa a ser uma moeda fiduciária, o que significa sustentada apenas pela confiança. Mas isso cria um problema gigantesco. Se o dólar não tem ouro por trás, o que sustenta ele? E é aqui que entra uma das jogadas mais estratégicas da história da economia moderna. Em 1974, os Estados Unidos fecham um acordo com a Arábia Saudita. O acordo era simples e extremamente poderoso. A Arábia Saudita venderia seu petróleo exclusivamente em dólares, e em troca, os Estados Unidos garantiam proteção militar do país. Pouco tempo depois, outros países produtores de petróleo seguem o mesmo caminho, e assim nasce o sistema petrodólar. O funcionamento desse sistema é direto. Todo o petróleo do mundo passa a ser vendido em dólar, e isso obriga todos os países a manter reservas em dólar, e esses dólares por sua vez são reinvestidos em títulos do governo americano. Na prática, isso cria um ciclo perfeito, um motor invisível que passa a sustentar toda a economia global, porque todo país precisa de petróleo, e para comprar petróleo precisa de dólar, e para ter dólar precisa negociar com os Estados Unidos ou comprar a moeda no mercado. Resultado, uma demanda global praticamente infinita pelo dólar, e isso permitiu algo único na história. Os Estados Unidos conseguem financiar déficits gigantescos sem quebrar. Hoje, a dívida americana gira em torno de 39 trilhões de dólares. Qualquer outro país já teria colapsado. Mas os Estados Unidos continuam sustentando esse sistema. Por quê? Porque o mundo inteiro precisa de dólar. Durante décadas, esse modelo funcionou perfeitamente. Sobreviveu à Guerra Fria, crises financeiras e até pandemias. Mas agora, esse sistema começa a apresentar rachaduras. A pergunta que fica é: quem começou a quebrar esse modelo? E por que só agora? Existe um padrão que se repete nas últimas décadas. Um padrão que, quando observado com atenção, revela muito mais que coincidências. Sempre que um país tenta vender petróleo fora do dólar, algo aconteceu. Em 2003, o Iraque de Saddam Hussein tentou vender petróleo fora do dólar. O resultado? Invasão americana. Em 2011, Muammar Gaddafi tentou criar uma moeda baseada em ouro para o petróleo africano. Resultado? Intervenção militar e sua morte. Na Venezuela, tentativas de negociar fora do dólar levaram a sanções severas. O padrão é claro: sai do dólar, sofre retaliação. Agora entra o Irã, e o caso do Irã é diferente, porque dessa vez está funcionando. O Irã passa a vender petróleo em yuan, a moeda chinesa. E mais do que isso, ele passou a usar um sistema financeiro fora do controle dos Estados Unidos. Isso significa algo inédito. Os Estados Unidos não conseguem monitorar nem bloquear essas transações, e isso muda completamente o jogo. Mas o ponto mais crítico está num lugar específico: o Estreito de Hormuz.
Por ali passa cerca de 20% de todo o petróleo do mundo. E agora o Irã controla esse ponto estratégico. E mais, começou a cobrar pedágios em yuan. O próprio senador americano Lindsey alertou: se começamos a permitir que o petróleo seja negociado na moeda chinesa, isso vai prejudicar o dólar. E isso não é apenas um detalhe, é uma rachadura no principal pilar do sistema global. Enquanto isso, a China se preparava há anos para esse momento. Criou o CIPS, um sistema alternativo ao dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, cada vez mais países estão fechando acordos fora do dólar. Brasil, Emirados Árabes Unidos e outros países começaram a negociar diretamente em moedas locais. O resultado, o domínio do dólar começa a enfraquecer. Hoje, ele representa cerca de 40% das reservas globais, o menor nível em 20 anos. E há outro sinal importante: bancos centrais ao redor do mundo estão vendendo títulos americanos. Só nas últimas semanas, bilhões de dólares foram retirados desses ativos. Isso indica perda de confiança. E ao mesmo tempo, o preço do petróleo dispara. E quando o petróleo sobe, tudo sobe: combustível, transporte, alimentos e por aí vai. E isso afeta diretamente na vida das pessoas, especialmente em países como o Brasil. Cada aumento do petróleo corrói o poder de compra da população. Tudo isso aponta para uma mudança estrutural. Não é apenas um evento isolado, é o início de uma transição. E a pergunta agora não é mais se isso acontecer, mas quando o sistema vai mudar completamente. Antes de eu te responder, eu quero fazer um pedido: se inscreve aqui no canal. Toda semana eu vou estar trazendo informações atualizadas sobre o que está acontecendo no mundo. É gratuito, leva só um segundo e faz uma enorme diferença aqui pra mim. Então clique no botão de se inscrever e bora continuar. O mundo pode estar entrando em uma nova era, uma era do sistema multipolar, onde o dólar não desaparece, mas deixa de ser dominante. Isso significa menos poder para os Estados Unidos, menos capacidade de importar sanções e mais espaço para outras moedas como o yuan. Isso tem impacto direto na inflação, que sobe lá nas alturas. Isso muda completamente o equilíbrio global do poder. Agora o cenário é binário. Se os Estados Unidos conseguem manter o controle, o dólar sobrevive como dominante por mais alguns anos. Mas se perde, entramos em uma nova ordem mundial, uma ordem onde múltiplas moedas disputam espaço, uma transição monetária global. E talvez a frase mais importante de tudo isso seja: isso não é uma guerra por território, é uma guerra pelo controle do dinheiro do mundo. Agora que você entendeu tudo isso, a pergunta final permanece: o sistema que sustentou o mundo por 50 anos realmente está chegando ao fim? Comenta aqui nos comentários. E não esquece de deixar aquele like e se inscrever no canal. Isso mostra que você curtiu o conteúdo e me dá uma motivação para continuar trazendo mais vídeos assim para vocês. Eu fico por aqui. Até a próxima. Fui!